Para muita gente, a arte é diversão, é entretenimento, é um produto cultural. Mas para algumas pessoas, a arte pode ser sinônimo de resistência e de sobrevivência. Estamos em junho de 2019, um mês do orgulho LGBT, um mês para ser celebrado, de lembrar Stonewall e das revoltas contra a repressão nos Estados Unidos. Só que ainda temos dados muito alarmantes. Em vários países do mundo, você ser LGBT+, pode te levar à prisão e até mesmo à morte. Em países como o nosso, Brasil querido, que se diz LGBT+ friendly, é o país que mais mata LGBTs no mundo inteiro. Então a gente tem ainda muitos preconceitos a serem destruídos, a serem quebrados. Um preconceito velado muito grande que existe ainda dentro da nossa sociedade que precisa ser desconstruído, precisa ser repensado. Só que é difícil numa sociedade atual onde a gente vê tantas pessoas propagando e apoiando esse discurso de ódio. É uma luta constante. Para celebrar o mês do orgulho LGBT e fazer a gente pensar um pouquinho sobre essas lutas, eu trouxe uma série chamada Pose, criada pelo Ryan Murphy, pelo Brad Falchuk e o Steve Cannell. O Ryan Murphy ele também criou American Horror Story, Glee e Normal Heat. Ele já é um cara que é integrado à comunidade, óbvio, mas ele também traz vários discursos e ele debate muito essa nossa sociedade. E Pose vem falar disso. A série começa nos mostrando uma cena que é muito comum no meio LGBT+, de um jovem rapaz que ele acaba apanhando do pai, sendo expulso de casa por ser gay. Esse recorte ele se passa no final dos anos 80, mas eu acredito que se você conhece ou se você é LGBT+, você já deve ter visto ou até mesmo passado por essa cena. Se você é privilegiado e nunca viu isso, ou acha que isso é mimimi, ou que não acontece, cara, isso é mais comum do que você pode imaginar. A rua, a marginalidade, os becos ainda são, hoje, redutos para muita gente da comunidade LGBT+. Se nos Estados Unidos, do final dos anos 80, a gente ainda tinha diversos protocolos e uma marginalização muito grande da comunidade LGBT, aqui no Brasil, no final da ditadura militar, a gente ainda tinha operações da polícia para reprimir homossexuais e qualquer conduta que fosse vista contra a moral e os bons costumes. O recorte de Pose vai ser focado mais nos Estados Unidos, afinal estamos falando de uma série norte-americana, principalmente nas periferias e recantos ali de Nova York, que são ocupados majoritariamente por pessoas negras e latinas, homens e mulheres cis e trans que integram aí essa comunidade LGBT. Eles vivem no meio dessa marginalidade e além de ter que sobreviver à questão de drogas, prostituição, fetichização dos seus corpos, eles ainda têm que lidar com a questão de uma AIDS que começa a explodir e que é vista pelo meio conservador como uma peste gay. Muita gente comemorava no final dos anos 80 a chegada da AIDS, pois iria livrar o mundo dos homossexuais. Seria tipo como se fosse uma bênção divina para livrar a sociedade dessas pessoas. Pose nesse contexto vai destacar a cultura das houses, que eram o quê? Casas, literalmente, onde LGBT se reuniam e criavam famílias postiças, digamos assim. Cada house tinha uma mãe, uma mother, que iria cuidar dos seus filhos e tentar ensiná-los como sobreviver àquele meio, como resistir a toda aquela questão, toda aquela opressão, como cuidar um dos outros. Afinal, se tua família real te abandona, que caminho você vai seguir por esse mundo? Essas mothers, então, elas se colocam como pedras fundamentais para a resistência dessas pessoas. Então, nesses guetos, nesses subúrbios, vai começar a rolar uma cultura de balls, que eram grandes eventos, festas, onde as pessoas da comunidade LGBT se reuniam e, lideradas por suas mães, elas iam até essas casas fazer concursos. Nesses concursos, eles se fantasiavam, se vestiam como se fossem pessoas de fora dos guetos. Os balls, essas festas, você disputava pela passabilidade. Apesar de toda a competitividade, um grande valor era instaurado ali, um valor de comunidade. Existia a competição, obviamente, entre as casas, entre esses redutos, mas o principal valor a ser transmitido ali era de que você faz parte do mundo, você faz parte da sociedade, e essa cultura ballroom, ela traz momentos onde você pode se sentir parte deste mundo, como se você fosse parte integrante dele, você
pudesse estar vivo, realmente você tivesse valor para estar vivo. Como diria RuPaul, na comunidade LGBT, família é aquela que você escolhe. A gente pode conhecer muito mais sobre a cultura dos balls num documentário chamado Paris is Burning, que mostra como era a vivência das houses e dos balls ali no final dos anos 80. É um documentário forte, é um documentário tenso, o fim do documentário, principalmente, que mostra o destino daquelas pessoas, é um pouco arrebatador, mas eu acho que todo mundo que faz parte da sigla, não é todo mundo que faz parte da sigla, eu acho que todo mundo deveria ver esse documentário para tentar entender como a arte ela pode ser uma ferramenta de resistência e de sobrevivência no mundo. Até a própria cultura dos balls merece uma reflexão, porque a gente conhece muito deles nos anos 80, mas já é uma tradição que vem desde os anos 60 lá nos Estados Unidos, porém era totalmente dominada por uma comunidade gay branca. Dentro da sigla LGBT, a gente tem muito dessa coisa do GGGG, né? Como se só os gays importassem, simplesmente os gays brancos importassem. Mas nos anos 80 a gente tem uma virada, graças a uma casa chamada La Beja, onde ela vai mudar essa lógica dos balls voltados apenas para homens brancos, para a comunidade toda, principalmente vindo de mulheres negras, mulheres trans negras, mostrando que todas as pessoas importam, não só um grupo privilegiado no meio dessa sigla. Cristal La Beja, inclusive, é vista como a primeira mother. Ela tem uma importância muito grande aí nesse contexto das houses e de sobrevivência das pessoas. Outro elemento extremamente importante dentro da cultura ballroom é o Vogue, que é um tipo de dança inspirado nas poses da revista Vogue. E por mais incomum que isso possa parecer, essa dança ela surge a partir dessas fotografias da Vogue porque a Vogue era a única revista que podia entrar em presídios, ou seja, eram revistas vistas como chapa branca que não influenciariam os presidiários. E as pessoas LGBTs que estavam dentro dessas prisões, elas acabavam recebendo esse produto lá e se inspirando nessas poses para criar a sua própria dança, um próprio estilo, um próprio movimento, que é sim uma dança de rua, que é sim uma dança marginal, que é sim uma dança que tem raízes muito grandes na periferia e traz muito disso. Uma dança de liberdade, uma dança de resistência, uma dança de exaltação do corpo, seja esse corpo do jeito que ele for, mas enfim, eu não vou falar muito sobre Vogue porque eu tenho planos para isso no futuro. Pose é uma série que faz a gente refletir sobre vários elementos dentro da própria comunidade LGBT, dos privilégios que a gente tem hoje em dia. Não custa nada você pensar de onde vieram todos esses privilégios, afinal, no meio do caminho para que nós, POCs brancas, possamos andar por aí, muita POC preta morreu, suou e lutou para calçar essa história. Claro, não vou desmerecer a luta dos outros, mas é bom a gente sair um pouco do nosso umbigo centrista e ver que toda essa questão LGBT, ela também permeia a questão racial. E aí que eu acho que Pose ainda brilha mais por trazer atrizes trans negras, trazer pessoas latinas realmente para integrar o cast. Não fica só aquela coisa eurocêntrica, aquela coisa caucasiana. Pose fala de amor, Pose fala de união, Pose fala de representatividade. A gente vê isso na tela, não é um discurso vazio, é uma construção imagética estética que mostra para você o que é estar presente, o que é o conjunto, o que é o amor. Gente, Pose é só amor. Fica a recomendação para você. Se você ainda não assistiu essa série, ela passa no FX. Recomendo, não deixem de assistir porque é uma real aula de história e sem contar que o enredo é muito bom. Meu foco aqui não era falar sobre enredo, não era fazer uma análise sobre a série, mas falar um pouquinho desses elementos que ela traz. Espero que você tenha curtido, espero que você assista Pose. E se você já assistiu, deixa aqui nos comentários o que você achou. Em junho de 2019 saiu a segunda temporada de Pose e já foi anunciado que haverá uma terceira temporada para nossa alegria. É isso aí, nos siga nas redes sociais, @Rodrigo Retica no Instagram, @Arte de Segunda no Twitter. Um grande beijo e tchau, tchau!